E aí, turma, beleza? Na aula de hoje nós vamos continuar as resoluções dos exercícios propostos da página 21 de Física 2, capítulo 6. Começando agora pela questão número 6, que fala assim: 4 partículas eletrizadas estão fixadas nos vértices de um quadrado. As partículas têm as cargas elétricas idênticas nas figuras. Assinale a opção em que o potencial elétrico e o vetor campo elétrico no centro do quadrado são ambos nulos. Então, olha só. Questão de número 6. Para que o potencial elétrico seja nulo, basta você ter nos vértices dos quadrados duas cargas positivas, uma em cada vértice, e duas negativas. Então vamos supor, se eu tiver uma carga aqui positiva, uma carga aqui positiva, uma carga aqui negativa e uma carga aqui negativa, no centro do quadrado eu já vou ter um potencial elétrico nulo. Então, para ter um potencial elétrico nulo, basta eu ter duas cargas positivas e duas cargas negativas, que o potencial elétrico vai ser nulo. A forma que estiver distribuída aqui vai dar na mesma, porque todas elas estão a uma mesma distância do centro, e todas elas, além de estar a mesma distância do centro, você tem o mesmo K, a forma do potencial é assim, só para vocês lembrarem. V igual a K, que é a constante eletrostática, vezes a carga, dividido pela distância. Então, para o potencial elétrico ser nulo, é só ter duas cargas positivas e duas cargas negativas. Agora, o campo elétrico é um vetor, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Como o campo elétrico é um vetor, nós vamos ter que ter o seguinte: para ser nulo, aqui eu vou ter que ter uma carga mais que. Se aqui eu tenho uma carga mais que, lembra, carga positiva gera um campo de afastamento. Então esse campo aqui é o campo gerado por essa carga. Para cancelar esse campo, aqui eu vou ter que ter uma carga positiva também. Carga positiva gera campo de afastamento. Esse campo aqui cancela esse campo aqui. Agora, aqui vai ter que ter uma carga negativa gera um campo de aproximação. E aqui vai ter que ter uma carga negativa gera campo de aproximação. Tem a mesma direção, sentidos opostos, esse campo anula esse campo, então o campo elétrico vai ser nulo. Para o campo elétrico ser nulo, as cargas de vértices opostos, elas têm que ser semelhantes. Então, mais que, menos que e menos que. Então, olha, as cargas de vértices opostos, elas têm que terem o mesmo valor e terem cargas semelhantes. As cargas de vértices opostos têm que ter o mesmo valor e cargas de sinais semelhantes para o campo elétrico ser zero. Isso, a única alternativa que mostra isso para nós é a alternativa E de escola. Certinho? Então essa é a questão de número 6. Na questão de número 7, fala para nós assim: considere dois pontos x e y em um campo elétrico. A DDP entre esses dois pontos permitem, sem outras informações sobre o campo, determinar o quê? Gente, então a gente deu a DDP. O que é a DDP? A DDP, ela é medida em volts. O que seria o volts? O volts é o joule dividido pelo coulomb. Então a DDP, ela mede o volts, que é a quantidade de joule, a quantidade de energia que você tem para transportar uma determinada carga. Quando está o volts, eu considero aqui a quantidade de joule, vamos supor, a DDP ela é de 10 volts. Isso significa que são 10 joules para movimentar um coulomb de carga. Então, 10 volts quer dizer que são 10 joules para movimentar um coulomb de carga. Então,
o joule é energia. O coulomb é a carga elétrica. Então, se eu te dou a DDP, que é o volts, eu estou te dando a energia necessária para transportar uma determinada carga elétrica. Que carga elétrica é essa? A carga de 1 coulomb, ou seja, uma carga unitária de 1 coulomb. Vamos ver as alternativas? Letra A. Consegue determinar o valor da carga elétrica total que gera o campo? A gente não consegue, só de saber que a DDP, vamos supor que ela é 10 volts, eu não consigo determinar a carga que gera o campo. Letra B. O valor de energia necessária para se transportar uma carga unitária de X até Y. Com certeza, turma. Se eu te dei a DDP é justamente a quantidade de energia que eu preciso para movimentar 1 coulomb de carga. Então, a resposta correta da questão número 7, letra B de bola, que fala o valor da energia necessária para se transportar uma carga unitária. Unitária quer dizer que é uma carga de 1 coulomb. Certinho? Então, número 7, letra B de bola. Questão número 8. Considere o campo elétrico gerado exclusivamente por duas cargas pontiformes de 4 microcoulombs e menos 1 microcoulombs, que estão fixadas sobre o eixo X, nos pontos de abscissa 0 e 6, respectivamente, como mostra o esquema a seguir. Então, você tem aqui na questão número 6, nós temos o eixo X, que é o eixo das abscissas. Você tem aqui na posição 0 uma carga Q1 que vale 4 microcoulombs. E eu tenho aqui na posição 6 uma carga Q2 que vale para nós menos 1 microcoulomb. Certinho? Os pontos sobre o eixo X maiores que 6, em que o vetor campo elétrico e o potencial elétrico resultante são nulos, possuem, então ele quer que o campo elétrico seja nulo e o potencial elétrico seja nulo. Esse eixo X aqui está sendo medido em centímetro. Então vamos lá, vamos falar que esse ponto está aqui, porque ele falou que é um ponto para X maior do que 6. Então vamos supor que esse ponto está aqui. Para o campo elétrico ser nulo, vamos fazer o campo elétrico ser nulo. O campo elétrico, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, é carga positiva. Q1 é positivo. Carga positiva gera um campo de afastamento. Então, esse aqui é o campo gerado pela carga 1. A carga 2, ela é negativa. Carga negativa vai gerar um campo de aproximação. Esse aqui é o campo gerado pela carga 2. Para um campo anular o outro, o que eu tenho que fazer? O EA, que é o campo no ponto A, tem que ser igual ao E1 menos o E2. E esse valor tem que dar igual a 0. Por que menos? Porque eles têm a mesma direção em sentidos opostos. Então, para ser 0, o E1 menos o E2 igual a 0. Pega isso, passa para lá. E1 é igual menos E2, passa para lá, E2. Para dar 0, o campo 1 tem que ter o mesmo módulo do campo 2. Aí um vai anular o outro. Como que eu calculo o campo 1? K vezes Q1 dividido pela distância D1 ao quadrado. E o campo 2? K vezes Q2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Certinho, turma? Então vamos lá. O K cancela, a carga 1. 4 vezes 10 a menos 6. A distância do 1 daqui até aqui, esse pedacinho aqui eu sei que mede 6. Esse aqui eu não sei, vou falar que é x. Então, a distância vai ser 6 mais x, isso tudo ao quadrado. É igual a carga 2. Quem que é a carga 2? Sempre essa carga do campo é em módulo, tá? Então, é 1 vezes 10 a menos 6.
A distância daqui até aqui, x ao quadrado. Cancela esse 10 a menos 6 com esse 10 a menos 6, sobrou 4 sobre 6 mais x ao quadrado é igual a 1 sobre x quadrado. Vou tirar a raiz do lado de cá, a raiz do lado de cá, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 6 mais x ao quadrado, 6 mais x é igual a raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de x ao quadrado, x, multiplico cruzado, 2x é igual a 6 vezes 1, 6, 1 vezes x, 6 mais x, 2x menos x é igual a 6, x é igual a 6 centímetros. Então, quando essa distância aqui for de 6 centímetros, o campo elétrico vai ser nulo, certo? Agora, vamos lá. Ele quer saber a distância total. Qual que é a distância? Daqui até aqui eu descobri que o x é 6. Então, essa distância total aqui, turma, presta atenção nessa parte. Daqui até aqui vai ter quantos centímetros? Daqui até aqui tem 6. Daqui até aqui 6, então essa distância total, 12 centímetros. Então, com 12 centímetros, o campo elétrico vai ser igual a zero. Agora eu preciso fazer a conta para o potencial elétrico. Vamos lá. Agora, para fazer a conta do potencial elétrico, nós vamos fazer assim. O potencial resultante tem que ser igual a zero. Como que eu calculo o potencial resultante? É só somar. Potencial resultante é o potencial do 1 mais o potencial do 2. Isso tem que ser igual a zero. Só que, olha só, o V1 é igual mais V2, passa para lá, menos V2. O V1 tem que ser igual a menos V2. Como que eu calculo o potencial? A fórmula do potencial é K vezes Q dividido por D. Então, V1 vai ficar K, a carga 1, 4, vezes 10 a menos 6. A distância 1, daqui até lá. Agora é outra conta, viu? Não vou usar o 6 aqui, o x igual a 6, não, porque agora a situação é outra. Então, vai continuar sendo 6. Vou falar que a distância agora é y. Então, em vez de ser x aqui, a distância agora é y. Certo? Então, vai ficar 6 mais y é igual o potencial do outro, menos k, vezes a carga do outro. Não é em módulo, é sem módulo. Menos 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que separa, que agora é y. Certo? Lembra que na forma do potencial essa distância não tem ao quadrado, é só d. Posso cortar o k com k, sobrou 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 6 mais y é igual a menos com menos, vai dar mais, 1 vezes 10 a menos 6 sobre y. Posso cortar o 10 a menos 6 com 10 a menos 6 e multiplicar cruzado. Aí eu vou ter 4 vezes y, 4y é igual a 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes y dá y, 4y menos y é igual a 6. Aí nós vamos ter que 3y é igual a 6, y é igual a 2 centímetros. 2 centímetros. Só que você lembra, olhando a figura, você lembra que esse pedacinho aqui mede 6. E esse aqui agora nós falamos que é y. Então a distância total vai ser o 6 mais y. Aí nós vamos ter que a distância total, então, vai ser 6 mais y, 6 mais 2. A distância total vai ser de 8 centímetros. Com esse 8 centímetros, nós temos que o potencial elétrico resultante é igual a zero. Então, as respostas vão dar: o campo é zero com 12 centímetros e o potencial elétrico é zero com 8 centímetros, o que corresponde para nós à alternativa
D de dado. Questão de número 9. Antes da primeira viagem à Lua, vários cientistas da NASA estavam preocupados com a possibilidade de a nave lunar se deparar com uma nuvem de poeira carregada sobre a superfície da Lua. Suponha que a Lua tem uma carga negativa, então ela exerceria uma força repulsiva sobre as partículas de poeira carregadas também negativamente. Por outro lado, a força gravitacional da Lua exerceria uma força atrativa sobre essas partículas de poeira. Suponha que a 2 km da superfície da Lua a atração gravitacional equilibre exatamente a repulsão elétrica, de tal forma que as partículas de poeira flutuem. Se a mesma nuvem de poeira estivesse a 5 km da superfície da Lua, o que nós poderíamos afirmar? Então, olha só. Nessa questão de número 9, nós vamos ter o seguinte. Questão 9. A questão passada, turma, eu falei que era questão 6, mas escrevi aqui como 6, só que era 8, tá? Corrige aí pra mim. E agora é a 9. Então, vamos falar que aqui eu tenho a Lua, certo? A 2 quilômetros, falou para nós que a 2 quilômetros da superfície da Lua. Então, a 2 quilômetros da superfície da Lua, aqui 2 quilômetros, eu tenho a massa de poeira. Para baixo, eu tenho a força de atração gravitacional puxando, que é a força G. Para cima, eu tenho a força elétrica de repulsão. Porque ele falou que a superfície da Lua é negativa e que a carga aqui também é negativa, negativo, negativo se repele, certo? Então, para estar em equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual à força gravitacional. Então, olha o que nós vamos fazer. Vamos falar que essa distância aqui é 2 km, até o centro aqui seria R, que é o raio da Lua. Então, a força elétrica ela é igual a K, que é a constante eletrostática, que multiplica Qzão, que é a carga na superfície da Lua, em módulo, que multiplica Qzinho, que é a carga da poeira, da nuvem, dividido pela distância que separa eles, que seria, no caso aqui, 2 km mais R, que é 2 km até a superfície, mais R até o centro. Então, eu vou falar aqui, em vez de chamar de 2 km, eu vou falar que essa distância aqui é x. X quilômetros mais o raio, só que na fórmula da força elétrica é d ao quadrado. Certinho? A fórmula da força gravitacional é Gzão, que é a constante gravitacional, que multiplica a massa da Lua, que é Mão, vezes a massa da poeira, da nuvem, que é Minho, dividido pela distância. A distância vai ser a mesma, então a distância é x mais E. Na fórmula da força gravitacional também é d ao quadrado. Por que eu quis mostrar isso? Por que eu não pus 2? Se eu colocasse 2, ia ficar em vez de x, 2 mais R. E do lado de cá, 2 mais R. Vocês podem ver que vai dar a mesma coisa, então eu vou cortar. Então, o equilíbrio ele vai acontecer a 2 km, a 3 km, a 4, a 5. O equilíbrio entre a força elétrica e a força gravitacional, como eu cortei, não depende da distância. O equilíbrio vai depender das cargas da Lua, da carga da poeira, da massa da Lua e da massa da poeira, além de depender da constante eletrostática e da constante gravitacional. Só que esse equilíbrio nessa situação não depende da distância. Então, se a 2 km está em equilíbrio, a 5 km também estará em equilíbrio, o que mostra para nós que a alternativa correta é a letra B de bola, que fala assim: a gravidade ainda equilibraria a força eletrostática e as partículas de poeira também flutuariam a 5 km. Então, 9, letra B de bola. Questão de número 10. Na questão de número 10 fala assim: seja
O sistema formado por duas placas planas P1 e P2, eletrizadas com uma carga elétrica de sinais opostos e separadas 10 milímetros entre si. Na figura seguinte são mostradas as interseções das placas P1 e P2 e de algumas superfícies equipotenciais com o plano do papel. Ao longo do eixo médio A', o campo elétrico é uniforme entre as placas e seu valor é 10 a 15 volts por metro. As superfícies equipotenciais indicadas estão igualmente espaçadas 1 milímetro ao longo do eixo. Uma carga de 10 a menos 14 coulombs é levada do ponto O ao ponto P, indicados na figura. O trabalho realizado é de... essa aqui é uma placa. E aqui embaixo você tem a outra placa e várias linhas de superfície equipotenciais entre elas. Você vai levar ela do ponto O até o ponto A. Então vai caminhar isso aqui. Só que o ponto A é uma superfície equipotencial, turma. Superfície equipotencial é onde eu estou passando a caneta aqui, por exemplo. Essa superfície aqui, ó, ela é equipotencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma superfície que tem o mesmo potencial elétrico. A mesma DDP que eu tenho no ponto A aqui, eu tenho aqui embaixo, porque está na mesma superfície. Então, se eu falo que esse ponto é o ponto A, eu posso falar que esse ponto aqui também é o ponto A. Então, quando a carga sai do ponto O e vai até o ponto A lá de cima, é a mesma coisa de vir até o ponto A daqui de baixo. Porque a superfície é a mesma. Então, chegar até aqui e chegar até lá em cima, dá na mesma. Aí nós sabemos o seguinte. Cada espacinho desse, a distância é de 1 milímetro. Então, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros. Então, nós temos que vai andar aqui uma distância de 4 milímetros para sair do ponto O e chegar até o ponto A. 4 milímetros é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3 metros. Certinho, turma? Aí agora, nós sabemos que o campo é uniforme entre as placas e vale 10 a 15 volts por metro. Então, o campo vale 10 a 15 volts por metro. Aplica a fórmula do wedge, nós vamos ter. O U é o que eu quero. O campo é 10 a quinta e a distância 4 vezes 10 a menos 3. A DDP vai dar 4 vezes 10, 5 com menos 3 dá 2 volts. Certinho? Então, vai dar 400 volts de DDP. Como eu quero trabalho, eu posso usar a fórmula do TUC. Trabalho igual a TUC. Trabalho é igual ao U. 4 vezes 10 a segunda. A carga, ele falou que é de 10 a menos 14. Então, o trabalho vai ser 4 vezes 10, 12 com menos 14, dá menos 12 joule. Então, para levar a carga do ponto O até o ponto A, que está aqui, ou até o ponto A lá de cima, que dá na mesma, eu vou precisar de um trabalho de 4 vezes 10 a menos 12 joules, que corresponde para nós à letra D de dado. Ô turma, muito obrigado pela atenção de vocês, viu? Espero que vocês estejam entendendo, gostando das aulas. Um grande abraço, fiquem com Deus, viu? Lourdes Virtual. A gente ama.